diante daquilo que tu tem colocado em nossas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, na direção de todas as coisas, ó Pai, e que o Senhor continue, ó Pai, ministrando aos nossos corações. Muito obrigado pela tua igreja, obrigado pelo presbitério da tua igreja, e em nome de Jesus, ó Pai, que continuamos, ó Pai, ó Deus, como o salmista diz, que o abrir dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão vendo minha tela aí, irmãos? Opa, sim, Alexandre. Okay. Estão vendo aí escrito aí? Então, a ministração que Deus colocou no meu coração é essa aí, o título dela, da mensagem. Depois eu vou botar o que eu escrevi no texto, eu vou estar passando para os irmãos, tá bom? Eu não estou visualizando o texto nenhum, não, Alexandre. Não sei os irmãos. Só estou visualizando você. Ministração, as últimas palavras. Eu estou também. Ministração, as últimas palavras. Está na tela. Rogério, acho que você eu também estou vendo. Eu vi aqui. Apareceu para mim. Está tudo certinho. Acho que você está fixado em alguém, Rogério. Alex. Tá vendo aí? Todo mundo está vendo? Não, só está aparecendo só o seu rosto. Só o meu rosto? Para mim está aparecendo Para mim está aparecendo a tela da administração. Para mim está aparecendo a tela de administração também. Para mim está aparecendo a tela de administração na tela direita, na tela menor à direita. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar o microfone. Eu vou falar tudo. Então, quem estiver vendo, vê. Se não, pode ver meu rosto também. A gente vai conversando. Para mim está normal. Estou vendo, Alessandro, a tela direita e a tela grande, a administração. Amém. Então, pode falar, você é bonitinho, pode falar. Obrigado. Então, irmãos, eu queria lançar aqui uma questão aqui para aqueles que estão vendo aí. Se te dissesse que você teria apenas 5 minutos de vida, quais seriam as últimas palavras que você falaria para os seus filhos, para a sua esposa e para seus amigos? Seria algo importante? Talvez essencial? E aí? Pensa um pouquinho a respeito disso. O que você falaria se dissesse, olha, você tem 5 minutos de vida? O que você gostaria de falar nessas últimas palavras aí para esses entes queridos seus? Alguém quer falar aí rapidinho aí? Ou botar no chat aí? Né? Bom, o que acontece? Normalmente, se você tem 5 minutos só, você vai querer falar alguma coisa importante, né? Alguma coisa assim que pudesse marcar e falar assim, olha, preste atenção nessas coisas, né? E aí, Jesus, né? A gente lê lá em Marcos 16, 15, capítulo 16, de 15 a 16, ele é o último versículo, né? O que ele fala para os discípulos dele? Ele fala assim, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Né? Então, essas foram as últimas palavras de Jesus para os discípulos dele. Né? E em Mateus, ele coloca aí, também no último capítulo de Mateus, né? O texto é um pouquinho diferente de Marcos, mas a gente percebe que foi a mesma fala, né? E chegando, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? Então, essas foram as últimas palavras de Jesus para os discípulos deles. Né?
que Jesus passou alguns anos, né, com os discípulos, caminhando com eles. Os discípulos viram muita coisa ali na vida de Jesus. Jesus falou muita coisa, eles conversaram muito. Alexandre. Oi? Opa, deixa eu falar. Não estou ouvindo bem a sua voz. Não está ouvindo bem minha voz? Tá. Eu vou tentar falar. Então, Jesus falou muitas coisas, né, para os seus discípulos, né? Está dando falha. Está dando falha? Ou tem outros irmãos na mesma situação? Para os outros estão normal. Alexandre, para mim está normal, tá? Não está dando falha, não. Pode ser que seja a internet de alguém lá. Pode ser. Você vê aí, Jones, qualquer coisa você sai e entra de novo, tá? A gente vai tendo essas falhinhas e vai tentando resolver, né? Deixa eu continuar aqui. Aí você vê se acompanha. Mas está aí na tela aí, né? Então, Jesus ponderou e falou assim, o que é mais importante para os meus discípulos? Né? E aí ele falou essas palavras, né? E aí, o que eu interpreto, o que Jesus quis falar dessa fala, né? O que ele quis dizer? Vão e cumpram a sua missão. E não se preocupem com nada, pois todo o poder me foi dado e eu estarei convosco todos os dias. Então ele falou assim, olha, todo o poder me foi dado. Não se preocupa com nada. Cumpra a sua missão. Concentre a sua vida nisso aqui, que todas as outras coisas eu vou acrescentar, que eu vou estar ajudando para você, eu vou estar suportando você nos seus desafios, mas segue a sua missão, né? E nesses textos, qual foi a missão de Jesus, né? A gente pode aqui resumir em 4 verbos. Ir, pregar o evangelho, fazer discípulos, cuidar delas, né? E batizá-los, né? Então, essa que foi a missão dada por Jesus. Foi o que ele considerou assim, mais importante, ele liberou para os discípulos ali no finalzinho, né? E aí eu queria conversar um pouquinho sobre esses 4 verbos aí, né? Que tem muito a ver com a nossa vida, tem muito a ver com o que a gente precisa estar desenvolvendo, tá? Eu estou preparando uma outra palavra também, que é visão e missão. Eu não sei se os irmãos já viram aí, algumas empresas grandes têm uma plaquinha escrita assim, qual é a visão da empresa e qual é a missão. A visão é aonde ela quer chegar, e a missão é o que a gente tem que fazer hoje. Então, a missão tem tudo a ver com... Deixa eu ver se tem alguma coisa... Não. A missão tem tudo a ver com o que a gente precisa fazer hoje. E é nossa responsabilidade, não é Jesus. Jesus, o Espírito Santo, Deus, eles não vão pregar o evangelho, eles não vão discipular e eles não vão batizar, né? Essas 4 coisas você tem que fazer. Todo crente precisa estar envolvido nisso, né? E essas 4 aqui, né, é diferente lá dos 5 ministérios de Efésios 4, 11 a 12, né? Vamos ler aí. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, esses ministérios de Efésios 4, 11 a 12, são específicos, né? Então, Deus, ele dá um dom, um ministério, um pouquinho de um profeta, de um mestre, de um evangelista, mas aqueles 4 verbos ali são para toda a igreja, né? E aí, a gente precisa cumprir essa recomendação, né? E aí a gente vai começar pelo primeiro. Deixa eu parar um pouquinho a apresentação aqui, voltar aqui para mim aqui, para vocês verem minha cara aqui, já que o Laranja disse que eu era bonita aqui, né?
ir, né? O primeiro verbo, ir, né? Ou seja, é necessário sair de onde você está, sair da inércia, se prontificar, se disponibilizar, se apresentar. Então, a gente precisa sair, a gente precisa ir, né? Então, quando você se coloca como irmão de encargo e você fala assim, eu vou para a reunião, né? Ou eu vou pegar o telefone e eu vou ligar para o irmão, né? Você está indo, você está fazendo uma ação para atender uma necessidade, né? Então, é uma ordenança que você não fique só nas quatro paredes, não fique só aqui no nosso meio, né? Então, a gente precisa ir, a gente precisa sair do comodismo, né? Hoje, a gente está vivendo essa quarentena, né? Está falando de afastamento social, né? Mas só que você pode ir de outras formas, através de uma mensagem, através de uma ligação, né? Através de alguma coisa, ou às vezes você encontra uma pessoa na rua, você conversa com ela de longe, mas você passa uma mensagem, né? Paulo nos diz em Efésios 6:20 que somos embaixadores do reino, né? O serviço do embaixador não é na sua terra natal, mas sim onde ele está servindo, né? Então, nós somos embaixadores do reino, né? E outra palavra que eu queria deixar também para os irmãos, estejam atentos, porque nós estamos 24 horas por dia a serviço do rei. Amém ou não amém? Né? Então, a qualquer momento, Deus pode colocar no seu coração. Por exemplo, eu estou vendo a carinha do Nilson, né? Então, Deus coloca no coração do Nilson, irmão, dá uma ligadinha para a irmã fulana de tal, e fica aquele nome assim, e aí ele pega o telefone e liga para a irmã, e a irmã fala, nossa, eu estava precisando de uma ligação. Então, a qualquer momento, o Espírito Santo pode tocar no nosso coração, e a gente ser usado pelo Espírito Santo ali naquela hora, né? Então, assim, muito importante isso, né? Esse é o ir. O segundo verbo, né? É o pregar o evangelho, né? Precisamos estar prontos para pregar o evangelho, né? E aí eu queria voltar aqui, eu queria apresentar de novo aqui a tela aqui. Eu pensei em três formas de a gente pregar o evangelho, né? Você não precisa de anos de estudos bíblicos, muitas experiências para você pregar o evangelho. Tudo isso acrescenta. Mas pregar o evangelho é você falar de Jesus, né? E o Espírito Santo que mora em você vai colocar as palavras certas para você conversar, né? Então, ano passado, a gente fez aquele curso sobre o evangelismo, né? Que acrescentou muito as nossas vidas, né? E quem participou do curso vai ter uma carga a mais. Mas quem não participou também pode evangelizar, entendeu? Então, se você aprendeu o A, o B, você já pode falar, né? E eu coloquei, assim, 3 formas de a gente pregar o evangelho, né? Com a nossa vida, muitas vezes as ações falam mais alto que as palavras, né? Viver o evangelho é uma forma de pregar o evangelho, né? E isso eu falo para quem? No seu trabalho, na sua família, na rua, né? Então a gente precisa estar o tempo todo com a nossa vida pregando o evangelho, né? Que as nossas ações às vezes falam mais alto, né? O segundo ponto que eu coloquei aqui é numa conversa, né? Então você está conversando com alguém e você fala sobre Jesus, fala sobre a fé, uma forma de pregar a palavra de Deus, fala sobre a fé, fala sobre Jesus, fala sobre a Bíblia, né? Ou então apresentando o seu testemunho pessoal, numa conversa, você não precisa falar de Jesus, mas você fala da experiência que você teve, né? Então essas foram as 3 formas que eu coloquei aqui, né? E a mensagem, ela deve estar centrada na Bíblia, longe da religião,
das vistas de TV, internet, rádio, você deve falar de Jesus, né? Aqui, Romanos 10, 9 e 1 João 4, 5 fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, né? Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, né? Então, assim, para aceitar Jesus como Salvador, você precisa crer e confessar. Então, na nossa fala, a gente tem que conduzir a pessoa a crer que Jesus está vivo e confessá-lo como seu Senhor e Salvador, né? Então, a gente precisa... Fala para ele que você conhece alguém que pode mudar a situação que ele está vivendo, que Jesus pode mudar a sua vida, né? Eu vi outro dia uma pregação de um irmão, o irmão, assim, é um evangelista nato, né? E na conversão dele, ele estava com vários problemas, e nesse dia ele estava chapadão, foi para um bar beber, e ele estava a ponto de entregar a vida dele, e sentou um crente do lado dele lá, né? E eles começaram a conversar, e aí esse crente falou para ele assim: você está querendo jogar sua vida fora, né? A vida não serve para nada. Começou a falar, e ele falou assim: se você não quer mais sua vida, por que você não dá a sua vida para quem quer? Aí ele: como? Entrega a sua vida para quem quer a sua vida. Ele falou: mas ninguém quer minha vida, eu não presto para nada. Ele falou: não, eu conheço alguém que quer a sua vida. E aí, esse homem falou assim: entrega a sua vida para Jesus. Aí, para Jesus, você quer fazer uma oração comigo agora, entregando sua vida para Jesus? Aí o cara chapadão, assim, meio doido, assim, falou assim: quero sim, quero. Aí foi lá, fez uma oração junto dele, né? Aí o irmão falou assim: amém. Então, toma o meu telefone, tá? E que eu sei que você vai precisar. Aí o cara falou: mas é só isso? Para entregar a vida de Jesus, é só orar e acrescentar? Eu falei: você fez o primeiro passo. Agora Deus vai começar a trabalhar com você, né? E aí o pessoal começou, e aí Jesus começou a trabalhar no coração dele, né? Então, crer e confessar, né? Então a gente precisa deixa eu voltar aqui para minha carinha aqui, né? A gente precisa ir pregar o evangelho. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro ponto, que é fazer discípulos, né? Todos estão junto comigo aí? Estão ouvindo direitinho? Se quiser, pode botar lá no áudio, ou fazer um joia com a mão. Amém. Estamos juntos aí, Alexandre. Amém. Né? Então, amém. Estou ouvindo legal. Ouvindo e vendo. Amém. Glória a Deus. E aí o terceiro ponto, né? Fazer discípulos, cuidar delas, né? Não podemos parar na pregação ou levá-las para começar a participar de reuniões da igreja. Não é porque ela confessou a Jesus que ela agora já pode começar a participar das reuniões e Jesus vai cuidar dela, né? Na caminhada, ela precisará da ajuda e instrução, né? Lá em Mateus 28, 20, né, fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? Então, a gente precisa estar passando para ela, essa nova vida, né? Olha só que frase, não sei se os irmãos estão vendo aí, essa frase eu achei bem interessante. Estou vendo. Fazer discípulos e pastoreá-los. Isso. Olha só o que diz aqui embaixo aqui. O cenário é outro. E a vida com Jesus é bem diferente do que ele está acostumado. O mundo está sempre injetando realidades diferentes das de Jesus. E por isso o discipulado é tão importante. Então, quando ele aceita Jesus, então com os novos convertidos, é uma vida totalmente diferente.
né? Então é um posicionamento todo diferente. Então a gente precisa estar junto com eles, né? E o mundo não para, né? O mundo não para, né? Satanás não para, ele está o tempo todo, lá querendo tirar as pessoas da vida da igreja, né? Da vida com Cristo, né? E por isso mesmo a gente não pode parar, né? Eu já escutei aqui muitos relatos assim de como o irmão Valtir discipulou os irmãos do presbitério e muitos outros irmãos aí que são mais antigos aí, né? Então, que o irmão Valtir discipulava os irmãos, cuidava dos irmãos, né? Eu já estou aqui há 21 anos aqui em Vitória, tive um contato com o irmão Valtir, mas no início da minha formação, eu fui discipulado pelo irmão Ageu, lá em Niterói, né? E só que esses dois irmãos, eles se foram, né? Agora eles estão com o Papai do Céu lá. E aí, a tarefa de fazer discípulos ficou com a gente. E aí eu pergunto para vocês aí, hoje, quem são os seus discípulos? Né? Quem são os seus discípulos? Né? Então, o irmão Valtir, o irmão Ageu, eles cumpriram a parte deles, né? Eles fizeram os discípulos deles, eles pastorearam quem Deus colocou no coração deles, né? E quem Deus tem colocado no seu coração para cuidar, né? De uns dias para cá, do carnaval para cá, quer dizer, já tem um bom tempo, Deus colocou no meu coração um jovem, que eu de vez em quando eu tenho conversado com ele, tenho trocado algumas mensagens com ele, e às vezes o discipulado, o pastoreio, não é nada assim muito formal, não, às vezes é um bate-papo, é uma ligação, é uma conversa informal, entendeu? E nesse momento que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, dessa quarentena, a gente precisa ter contato com os nossos irmãos dos grupos familiares, né? Semana passada, a gente fez uma reunião do nosso grupo familiar aqui de Jardim Camburi, né? E eu senti que uma irmã lá do grupo estava muito aflita. Assim, durante a reunião toda, ela só falou de doença, só falou de preocupação, só falou de Covid, e a gente querendo puxar alguns assuntos de edificação, né, de oração, mas ela sempre voltava. Então, é uma irmã que está precisando de um contato, está precisando de uma conversa, né? Então, a gente precisa, nesse tempo, estar mantendo contato com os irmãos, né? Eu estava participando de um treinamento hoje, né, da minha empresa, e o que a gente começou com essas ferramentas digitais, WhatsApp, mensagem, Facebook. As ferramentas digitais, elas são muito boas, né? Só que o mundo empresarial, ele tá começando a perceber que nem sempre a ferramenta digital é a mais adequada. Às vezes, uma ligação resolve a situação mais rápida que uma mensagem, entendeu? Então, a gente precisa ser inteligente, a gente precisa saber usar a ferramenta certa na hora certa. Então, às vezes, numas situações, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, para uma mensagem, não sei o quê, mas, às vezes, requer uma ligação pessoal, entendeu? E a gente está sugerindo os irmãos estar usando essas plataformas, Google, do Meet, do Zoom, para estar falando com os irmãos, para falando com os grupos familiares, né? Está mantendo esse contato com os irmãos, né? Eu queria continuar aqui, vamos lá, para ver se eu não perco. Então, eu queria deixar uma outra frase também para os irmãos, que eu achei muito legal. Olha só também, Jesus não disse que vai por todo mundo, não, Jesus não disse, vai por todo mundo e faça cristãos confessos. Ele disse, vai por todo mundo e faça discípulos. Discípulo não é um cristão confesso. Discípulo é alguém que conhece a Jesus e Jesus, dia após dia, irá controlando o seu coração, seus impulsos, transformando sua vida. Então, irmãos, nem sempre todo grupo familiar nosso já está preparado, já está pronto.
está no mesmo degrau que eu, que você. Então, Jesus disse para ir e não fazer cristão confesso, assim, não é uma pessoa perfeita. Vai e faça discípulos. Tem muita gente precisando, muita gente da igreja em Vitória que está precisando ser discipulado, ser pastoreado, né? E aí, você vai fazer a sua parte, né? E o Espírito Santo faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte, né? Que às vezes é através da sua vida, através de uma palavra que você dá, às vezes através de uma escuta, às vezes, outro dia um irmão conversou comigo, falou, a gente ficou quase 40 minutos no telefone, e ele falou muita coisa. Talvez esse irmão não precisava nem palavra, ele só precisava botar um pouco para fora, falar um pouquinho. Então, às vezes, é só a nossa escuta, já é uma forma de discipulado, uma forma de pastoreio, né? Então, eu queria que os irmãos estivessem atentos a isso, né? A gente precisa continuar o nosso trabalho, o nosso serviço, né? De fazer discípulos, de pastorear, né? E aí, olha só, e você tem em mente que... não, peraí. Né? Não se preocupe em querer converter a vida. A conversão, ela é feita... A tarefa da conversão, da transformação, é do Espírito Santo. A sua função é falar. A sua função é estar lá junto. E o Espírito Santo vai usar você para converter, para transformar, para mudar a forma de pensar dela, né? E você tem em mente que caminhando com Cristo não é uma caminhada sozinha. Deus te salvou e colocou em uma comunidade para você se submeter como um discípulo, né? Então, todos precisamos ter um coração de discípulo, né? Deixa eu ver se eu tinha escrito isso aqui para os irmãos. Não. Deixa eu parar um pouquinho e interromper aqui, né? Deixa eu olhar um pouquinho para a cara dos irmãos, né? Então, todos precisamos ter um coração de discípulo, né? Pois ninguém é infalível, né? Todos estamos em construção, né? O presbitério não é infalível. O presbitério, por exemplo, o Rogério, os irmãos, o Júlio, o Derones, eles têm que ter um coração de discípulo também, porque eles não são donos da verdade. Eles falham que nem nós. Então, todos precisamos ter coração de discípulo. E a gente precisa ficar atento. A palavra que o irmão Abduchim colocou para a gente fez pensar muito. Porque, às vezes, você está no grupo familiar, você está numa posição de pastorear, de discipular. Mas tem hora que você está conversando com esse mesmo irmão e você é o discipulado e ele é o discipulador. Então, tem horas que você está pastoreando e tem horas que você é pastoreado. Então, a gente precisa ter esse coração de discípulo, essa humildade no nosso coração e deixar o Espírito Santo agir, né? Assim, nós estamos em construção, né? Nós precisamos melhorar o tempo todo, né? E aí, se Alexandre. Cadê você, Alexandre? Não, sua internet acho que caiu, Alexandre. A sua internet está caindo, Alexandre. Minha internet está caindo? Eu acho que está. Bom, pelo menos eu parei de te ouvir. Viu? Alexandre, eu também parei de te ouvir, entendeu? Acho que foi geral aí. Deu seu áudio aí. Então, Voltou, vamos lá. Voltou? Deixa eu voltar então um pouquinho. Voltou. Então, essa questão do... Eu estava falando sobre discipulado, né? Então, todos nós precisamos ser discípulos, né? Não sei se eu já tinha falado isso aí, se os irmãos pegaram essa parte, né? Então, estejam atentos ao seu chamado, né? E se coloque como um discípulo, que no momento você vai estar pastoreando as vidas
e no outro momento você vai estar sendo pastoreado, né? Então, às vezes, com a mesma pessoa, né? Por exemplo, eu estou vendo a carinha do Walter aqui, né? O Walter é irmão de encargo junto comigo, né? Então, eu posso estar dando uma palavra para ele, e ele, nesse momento, ele vai ser o discipulado, e eu vou ser o discipulador dele, mas num outro momento, ele pode estar me edificando, e ele sendo meu discipulador, e eu sendo discipulado, né? Então, é o tempo todo uma troca, uma construção. Então, a gente precisa ter um coração assim, um coração simples, um coração humilde, né? Disposto a crescer, disposto a crescer no reino de Deus, né? E a última frase, né, que eu coloquei, né? Para você estar apto a ser um discipulador, você precisa, né? Se você foi um discípulo, você está apto para ser um discipulador, entendeu? E aí, eu queria concluir, deixa eu compartilhar a última tela com os irmãos, o último verbo, batizá-lo, né? Ó, o irmão Norival Júnior entrando aí. Amém. Então, irmãos, eu queria concluir a minha fala hoje aqui, né, com o último verbo da missão que Jesus nos colocou, né? Batizá-los, né? O último verbo fecha o ciclo de preparo e gera um novo ciclo com o discipulado transformando-se em um discipulador, indo pregar o evangelho e fazendo outros discípulos. Então, olha só como a fala de Jesus é coerente, né? Você começa o indo, você sai de onde você está, você se disponibiliza para o serviço, né? E aí você prega o evangelho com a simplicidade que você tem, com as experiências que você tem, e o Espírito Santo vai te ajudar nessa pregação, né? A pessoa se convertendo, ela não vai estar pronta, ela não vai estar no mesmo nível que você, então ela vai precisar ser discipulada, né? Vai precisar ser pastoreada, né? E aí tem a via de mão dupla, às vezes você vai estar pastoreando nela, às vezes uma pessoa, às vezes até mais nova que você, vai dar uma palavra de edificação para você. Então não é porque você é mais velho na fé que você não pode receber uma palavra de edificação. E aí você batiza essa pessoa, e essa pessoa vai e prega, e o ciclo continua, e a igreja cresce, e a igreja se desenvolve, né? Então, eu queria deixar essa palavra para os irmãos, né? Para os irmãos estarem atentos, assim, com a nossa missão, né? Hoje, às vezes, a gente se pega fazendo muitas coisas, né? Organizando reuniões, eventos, e não sei o quê. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa e a gente esquece o mais essencial de tudo, que foi a missão que Jesus deu para a gente, né? E isso, assim, voltando também, recapitulando, né? Essa missão que você tem, né, desses 4 passos, você tem com cada filho seu, você tem com a sua esposa, com seu marido, com seu colega de trabalho, com seu vizinho, com a pessoa que está passando por você, com seu próximo, né? Então, espero que tenha edificado essa palavra para os irmãos, né? Ela me tocou bastante, assim, e eu queria dividir essa mensagem com os irmãos, né?